Pessoal, vamos corrigir aí os exercícios que a gente deixou para fazer na última aula aí. E aí a gente vai vendo dúvidas aí com relação a eles. Correção aí do exercício da página 71, de 1 a 5, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos começar. Na questão 1, se x1 e x2 são raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais p menos 2 igual a zero, onde p é o número real e sabendo-se que 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a 5 sobre 2, podemos concluir corretamente que aqui a gente pode usar aquelas relações de Girard. E x1 mais x2 não, é igual a menos o valor que a gente tem, né? Que aqui é x1 menos x2 é menos b sobre a. B menos 5, A 3. Então, o sinal negativo aqui inverte o sinal de dentro, vai ficar 5 sobre 3. E também que o x1 vezes o x2 é igual a C sobre A. Então, aqui, ó, C é P menos 2, A é 3. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 1 mais x1 sobre x1 mais 1 sobre x2 igual a 5 sobre 2. Eu vou fazer essa soma aqui primeiro, né? Eu vou fazer o MMC disso aqui, que vai dar x1 vezes x2. Aí eu vou fazer x1 vezes x2 dividido por x1, x2 vezes 1, x2, manteve o x2 aqui. x1 vezes x2 dividido por x2, x1. Então, vezes 1, x1. Então, vai ser x2 mais x1, ou x1 mais x2. Vai dar pouca diferença, porque na soma a gente não tem tanta diferença nisso aqui. Então, eu vou ficar com x1 mais x2 vezes x1 vezes x2. Né? A gente vai ficar com uma fração disso aqui. Aí, como eu tenho essas relações aqui, ó, da soma das raízes e da multiplicação das raízes, eu vou substituir a parte de cima, que eu estou somando as raízes, por 5 sobre 3. E a parte de baixo eu estou multiplicando as raízes por P menos 2 sobre 3. Então, eu vou ficar com 5 sobre 3 dividido por 2 por P menos 2 sobre 3 é igual a 5 sobre 2. Aqui, eu consigo fazer o quê? Eu vou conseguir simplificar, né? Porque aqui eu vou ter uma divisão de fração que eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou simplificar o 3 com esse 3 e vou ficar com 5 sobre P menos 2 é igual a 5 sobre 2. No caso aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu posso jogar aqui, ó, 5 é igual a 5, então eu só vou igualar os denominadores. Ó. P menos 2 é igual a 2, então eu vou isolar P, o 2 está aqui negativo, vai para o outro lado positivo, então vai ficar P é igual a 2 mais 2. Então, P é igual a 4. O que eu posso fazer também, gente, é multiplicar cruzado aqui, ó. 5P menos 10 vezes 10. Show? A gente pode fazer assim também, mas eu acho que assim, ó, como a gente tem uma relação de igualdade de fração, a gente pode, se em cima está igual, a gente iguala o denominador também e a gente consegue resolver essa resolução tranquilo. Tá? Então, vamos para 2. Os números reais P, Q e R, P, Q, R e S são tais que 2 e 3 são raízes da equação x ao quadrado mais px mais q igual a zero, e menos 2 e 3 são raízes da equação x ao quadrado r mais rx mais s igual a zero. Nessas condições, as raízes da equação x ao quadrado px mais s igual a zero são
Aqui, primeiro, olha só, gente, como ele está nos dando as raízes e pedindo para a gente fazer essas relações de Girardi. Aqui, ó, na primeira equação, que é x² mais p, x mais q, eu tenho aqui, ó, a soma das raízes, que é 2 mais 3, é igual a menos a sobre b. Menos b sobre a, desculpa. B é p, b aqui no caso toma o valor p, e a aqui é 1. Então eu vou somando isso aqui, eu vou ficar aqui 5 é igual a menos p sobre 1, p é igual a menos 5, né? Que aí eu posso multiplicar por menos 1 para deixar a incógnita positiva e vou ficar com p igual a menos 5. Vou fazer aqui para achar q, que é c sobre a, que aí é a multiplicação das raízes é igual a c sobre a, mesma relação, ó. Vou multiplicar as raízes, aqui, quando q é dividido por 1 é q mesmo, então q é igual a 6. A gente já achou, então, o valor de p e o valor de q. Aí agora a gente vai para achar o valor de r e de s. Show? Aí aqui, ó, na equação x² mais rx mais s igual a 0, a gente vai usar as mesmas relações. Ó. A soma das raízes, menos 2 mais 3, é igual a menos b sobre a. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com r igual a menos 1. A multiplicação das raízes, que é menos 2 vezes 3, é igual a c sobre a, que eu vou resolvendo aqui, eu vou ficar com s igual a menos 6. Então, se eu tenho os valores, agora é só substituir nessa última equação que ele me pediu as raízes, os valores que eu tenho. Ó, no lugar de p, deixa eu pegar certinho, no lugar de p, que eu achei que é menos 5, eu vou botar menos 5. No lugar do S, eu achei que vale menos 6, eu vou botar menos 6. Então, vai ficar com x² menos 5x menos 6 igual a 0. Aí, aqui, no caso, eu posso fazer pelas próprias propriedades dele, né, para mim achar x1 e x2. x1 vai ser 6 e x2 vai ser menos 1. Usando essas mesmas propriedades aqui de Girardi ao contrário, né, que aí, no caso, eu teria x1 mais x2 é igual a menos a sobre b, e aí aqui eu vou achar x, eu vou achar a soma das raízes, e aqui eu vou achar a multiplicação das raízes, e aí eu consigo achar x1 e x2. Então, assim, a gente vai usar essa formulinha de Girardi aí para a gente resolver isso. 3. A solução da equação 0,1x menos 0,6 sobre 1 menos 0,4x igual a 3 meios, vai ser isso aqui. No caso aqui, eu tenho uma expressão em fração. Então, eu consigo fazer, ó, multiplico cruzado, né? Como se eu estivesse fazendo uma regra de 3, eu vou ficar 2,01, 0,2x menos 0,6 vezes 2, 1,2, igual 3 vezes 1, 3, menos 0,4x vezes 3, menos 1,2x. E agora eu consigo isolar número para um lado e letra para o outro. Então, esse 1,2x vai passar para o outro lado da igualdade com um valor positivo. 0,2x mais 1,2x vai dar 1,4x. E esse 1,2 aqui vai passar para o outro lado, para junto do 3 positivo também. Então, 1,2 mais 3 mais 1,2, 4,2. 1,4x é igual a 4,2, x é igual a 4,2 dividido por 1,4, que vai dar 3. Foi só a mesma questão de arrumar, multipliquei cruzado, arrumei a equação, vou achar. Então, nesse caso aqui, ó, o resultado, um número racional negativo? Não, está errado. Um número irracional? Não. Um número inteiro negativo? Não. Um número racional maior que 5? Não. Então, no caso aqui, eu posso marcar a alternativa N, um número natural, porque 3 está dentro do conjunto dos naturais.
4. Uma costureira pagou R$ 135 por uma certa quantidade de metros de tecido. Ao passar pela loja vizinha, notou que o metro desse mesmo tecido estava R$ 2 mais barato que na anterior. Comprou, então, um metro a mais do que na primeira compra, gastando R$ 130. Considerando as duas compras, o total de metros que comprou foi... Aqui, na verdade, gente, a gente vai ter um sisteminha. Ó. Na primeira loja, a costureira comprou X metros de tecido, pagando Y reais pelo metro, e a gente não sabe o metro quantos metros ela pagou, e ficou um total de 135. Então, X vezes Y igual a 135. Na segunda loja, olha só o que aconteceu. A costureira comprou 1 metro a mais de tecido, então o tecido que a gente chamou de Y no primeiro sistema vai ser, de X no primeiro sistema, desculpa, vai ser X mais 1, pagando R$ 2 a menos. Então, o valor que a gente chamou na primeira equação do sistema de Y vai ser Y menos 2. Então, eu vou ter um sisteminha também dentro daquelas propriedades gerais. Ó. Na segunda equação, o sistema temos, ó, vou fazer a distributiva aqui, né? X vezes Y menos X vezes menos 2 mais 1 vezes Y menos 1 vezes menos 2. Menos 2 igual a 30. E aí, igual a 130, que foi o que eu paguei, correto? Só que, olha só, eu tenho aqui, ó, X vezes Y. E eu tenho que a primeira parcela do meu sistema, aqui, do meu dados, né, na questão, é que X vezes Y foi 135. Então, eu posso substituir 135 botando no lugar de X vezes Y. Então, eu vou ficar com 135 menos 2x mais y menos 2 igual a 130. Vou isolar y para um lado, tá? Vamos isolar y para um lado só. Então, y vai ser igual, ó, passou para cá. Então, ó, esse menos 2 passou para cá positivo e esse 135 passou para cá negativo. Então, eu fiquei com 132 mais 130 mais 2 menos 135. Então, eu vou ficar com menos 3. E o x, o menos 2x, passou para o outro lado e virou positivo. Então, eu fiquei com y é igual a 2x menos 3. Se eu achei que y vale 2x menos 3, é só eu substituir o y em um dos dois sistemas aqui. Como a primeira equação aqui uma das equações do sistema, como a primeira equação do sistema para mim é mais simples, eu vou substituir na primeira equação do sistema. Então, eu vou botar aqui no lugar de y, eu vou botar o que eu achei aqui, ó, 2x menos 3. Então, eu vou ficar com x que multiplica 2x menos 3 igual a 135. Faço a distributiva aqui, então eu vou ficar com x vezes 2x, 2x ao quadrado, menos x vezes 3, 3x, igual a 135. Se eu ajeitar aqui, ó, se eu organizando aqui, eu tenho uma equação do segundo grau, correto? Então, olha só, eu resolvendo essa equação do segundo grau, eu vou achar que os resultados são menos 7,5 e 9. Só que eu não tenho comprimento de tecido negativo, eu não comprei menos 7 metros e meio de tecido. Então, eu vou descartar o 7,5 e vou usar o 9. Aí, para a gente saber quanto, ó, portanto, nas duas lojas ela comprou 9 metros na primeira, né? Como a gente substituiu o valor de y
Na equação da primeira loja, ela comprou 9 metros na primeira. E se ela comprou 9 metros na primeira, a gente sabe que na segunda ela comprou 1 metro a mais. Então, ela comprou 10 metros na segunda. Então, no total de metros comprados entre a primeira e a segunda, juntando, né, a primeira e a segunda compra, ela vai ter 9 metros na primeira, mais 10 metros na segunda, e ela vai ter 19 metros comprados. Vamos para 5. Resolvendo a equação biquadrada x elevado a 4 menos x elevado ao quadrado mais 1 igual a 0, obtém-se... Isso aqui, gente, é uma equação biquadrada, como o enunciado mesmo diz. Nas equações biquadradas, para a gente conseguir resolver, eu vou adotar que x ao quadrado é igual a y. Então, se eu tenho aqui, ó, que x ao quadrado é igual a y, eu vou substituir aqui, ó, tudo onde tem x ao quadrado por y. Como eu tenho aqui, ó, x elevado à quarta, se eu tenho que x ao quadrado é igual a y, eu vou ter que tirar 2 expoentes. Então, eu vou ficar com 2. Então, eu vou ficar com y ao quadrado, no primeiro termo, menos y, mais 1 igual a 0. Cair numa fórmula de segundo grau, né? Uma equaçãozinha de segundo grau, que a gente vê muito. Vou resolver por Bhaskara ou vou resolver pelo próprio método do Girardi, aí depende de como vocês queiram resolver, mas eu aconselho a resolver mais pelo método da equação de segundo. Nesse caso aqui eu não consigo resolver por Girardi, porque o A não é 1, tá? Então eu tenho que resolver pelo método de Bhaskara, fazer delta, fazer tudo. Eita, vamos voltar. E aí, voltando para a equação. Então eu vou ter que aqui, ó, o y vai ser 1 sobre 2 e y duas linhas 1 sobre 3. Se eu igualei x ao quadrado a y, eu vou voltar essa igualdade. Ó. No caso aqui, ó, em todo lugar que tiver y aqui, eu vou substituir por x ao quadrado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 1 sobre 2 e x ao quadrado igual a 1 sobre 3. Se, nesse caso aqui, eu vou tirar esse expoente aqui, eu vou passar para a raiz do outro lado, né? Então, eu vou ficar com x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2, a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 2. Então, aqui eu vou ter que fatorar, multiplicando raiz em cima por raiz embaixo. Então, eu vou ficar com 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, tá? Porque aí eu vou ter 2 ao quadrado, corto o índice, vai dar 2. E embaixo a mesma coisa, né? Se eu vou tirar o expoente aqui, eu vou jogar para o outro lado como raiz, então eu vou ficar com raiz de 1 sobre raiz de 3. Vou tirar a raiz de 3 do denominador fatorando, que aí eu vou ficar com 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que vai dar 3 a mesma coisa. Então, x vale mais ou menos raiz de 2 sobre 2 e x ou mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Portanto, a nossa resolução são os 4 resultados, né? Por isso, uma equação biquadrada como nome, né? Então, eu vou ter que o conjunto de solução vai ser mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Nesse caso aqui, ó, a alternativa nos enumera todas as possibilidades, ó, em ordem crescente. Ó, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 3, mais, raiz de 3 sobre 3 e raiz de 2 sobre 2. Então, a alternativa certa é a A. Galera, por enquanto, por hoje é só. A gente finda aí nosso exercício. A gente também termina matérias desse primeiro bimestre, né? Na próxima aula a gente vai ver alguma coisinha nova já. E grande abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus.